Que você saia daqui com o coração cheio de um amor por Deus e não pelas coisas que Ele faz. Que possamos sair deste lugar com o coração cheio de amor por Deus e não por aquilo que Ele nos dá. Porque aquilo que nós vivemos aqui na terra é passageiro. Aquilo que temos aqui na terra é passageiro. A única coisa que é eterna é o amor de Deus por nós. É o amor de Deus por nós e o nosso amor por Ele também deve ser. João 16, no capítulo 33. Mais uma vez eu quero ler que Jesus disse: eu disse essas coisas para que em mim tenhas paz. Para que em mim tenhas paz. No mundo tereis aflições. Um dos maiores enganos que nós podemos ter como cristãos é acharmos que quando nós estamos em Deus, nós estamos imunes a aflições. Achar que quando nós estamos em Deus, nós estamos imunes a derrotas, a fracassos físicos, jamais espiritual. Se nós estamos vivendo aqui nessa terra, nós passaremos por aflições. E se nós formos olhar na palavra original, aflição quer dizer pressão, opressão, estresse, angústia, alguém se identifica? Tribulação, adversidade, aflição, espremer, esmagar, apertar, como se fosse realmente um sofrimento. Quando nós temos vários papéis soltos num recipiente, quando nós apertamos aqueles papéis, isso se chama aflição. A mesma palavra de aflição é para quando era moído ali as uvas, era quando era moída as azeitonas, quando elas eram espremidas para sair o azeite. Aquilo é uma aflição. Ou seja, nós vamos passar por dificuldades, nós vamos passar por aflição, nós vamos ser espremidos, nós vamos ficar angustiados, nós vamos sim sentir dor, nós vamos sim sentir tristeza, porque nós estamos vivendo aqui neste mundo. Cada um tem um nível de guerra, cada um tem um nível de tristeza, mas quando você está passando pela sua guerra, parece que é a maior do universo. E tudo bem, porque você está olhando da sua ótica. E quando eu olho para a guerra dos outros, aí que eu falo, meu Deus, eu nunca passei por guerra, nunca passei por dificuldade. Esses dias eu falei pro Aldo, o Aldo derrubou o celular dele faz alguns meses, derrubou o celular dele, rachou a tela, R$300. Aí a gente estava chegando aqui na igreja um dia, ele já abriu a porta do carro sem olhar no retrovisor, e o motoqueiro entrou na nossa porta. Milão. Falei, amor, tem alguma coisa errada? Tem alguma coisa errada? O devorador está tomando nossa vida. Ele falou, não, é a vida acontecendo. Quando a gente está aqui na terra, a gente está sujeito a esse tipo de coisa, porque aqui nós teremos dificuldades, teremos aflições. Falei, não, mas pelo amor de Deus, tem que ter alguma coisa. Quando você é adulto, você espirrou R$300. Deu um probleminha, né? O dentista está aqui, mas deu uma cárie, R$500. Não é? Mais ou menos. Gente, a gente não pode, né? Você espirrou. E aí, tem coisa que o dinheiro resolve, tem coisa que nem o dinheiro resolve. Mas se nós estamos aqui, nós estamos sujeitos a isso. Mas a boa notícia é que se nós estivermos em Deus, nós teremos paz, mesmo passando por essas aflições. Só existe 2 lugares que nós podemos estar quando nós estamos aqui nesta terra: em Deus ou no mundo. Quando nós escolhemos estar em Deus, escolhemos caminhar com Deus, é ali que nós encontraremos paz, mesmo em meio
as aflições, porque nós entendemos que Ele já conquistou lá na cruz a nossa vitória. E Ele não conquistou somente a vitória dele, mas a minha e a sua vitória. Essa paz que nós encontramos nele não é somente uma paz que ele nos entrega, uma paz que ele nos dá, mas é a mesma paz que ele sente, a mesma paz que ele sentiu quando ele estava passando pelas piores dores na cruz do Calvário. Ele sentia uma paz porque ele sabia que ele estava fazendo a vontade do Pai. E aquela mesma paz que Jesus sentiu, nós podemos sentir mesmo nas nossas maiores aflições. Mesmo nas nossas maiores pressões, mesmo nas nossas maiores tribulações. Se andamos aqui no mundo, nós temos tribulação. Se andamos aqui nessa terra, nós temos tribulação. Mas o mundo é inimigo de Deus. Se ele é inimigo de Deus, Jesus já venceu. Então eu e você também vencemos. Para que em mim tenhas paz. Essa é uma palavra que nós conhecemos muito no original, que é... Quem sabe? Paz no hebraico é... Peraí, vou dar mais uma chance. Fala mais... Dá a cola aí, Jéssica. Aleluia. Shalom. Shalom é a paz. O que significa shalom? Plenitude, integridade, paz, saúde, bem-estar, segurança, solidez, tranquilidade, prosperidade, perfeição, amplitude, descanso, harmonia, ausência de agitação ou discórdia. Shalom também já deriva da palavra shalom, significa ser completo, ser pleno, ser perfeito. Já pensou? Se estamos nele, podemos encontrar shalom. Se estamos nele, temos bem-estar. Em Isaías, no capítulo 53, no versículo 5, você não precisa abrir, mas diz que o castigo que estava sobre ele nos traz shalom. O castigo que estava sobre o nosso Messias nos traz shalom. O castigo que estava sobre Jesus nos traz shalom. E quando é que eu desfruto dessa paz? Quando é que eu desfruto desse shalom, então? 1 João no capítulo 5, pode abrir agora comigo. Quero que você abra, grife. 1 João capítulo 5 no versículo 1. Como que eu posso ter paz, mesmo em meio às aflições? 1 João capítulo 5, versículo 1 diz assim: todo aquele que crê em Jesus Cristo, que Ele é nascido de Deus, e todo aquele que ama ao que gerou, também ama ao que dele é nascido. Nisto conhecemos que amamos os filhos de Deus, quando amamos a Deus e guardamos os seus mandamentos. Porque este é o amor de Deus, que guardemos os seus mandamentos, e os seus mandamentos não são pesados. Porque todo que é nascido de Deus vence o mundo, e esta é a vitória que vence o mundo, a nossa fé. Quem é que vence o mundo, senão aquele que crê que Jesus é o Filho de Deus? O primeiro passo para nós termos a paz, para termos shalom, mesmo em meio às aflições, é tendo fé nele. A nossa fé que vence o mundo é a fé que crê que Jesus Cristo, Ele é o Filho de Deus. Esta fé que une seu povo a Ele, de modo que a vitória dele também passa a ser a nossa vitória. A conquista de Jesus também passa a ser a nossa conquista no momento que nós declaramos que Ele é o nosso Senhor, que Ele é o nosso Salvador. Fé é uma palavra tão pequena, mas tão poderosa. Quantas vezes nós ouvimos falar sobre fé já neste altar? E ainda assim, quando vem a tribulação, quando vem a opressão, quando vem a dificuldade, quando vem a angústia, quando vem a tristeza, a primeira coisa que é abalada é a sua fé.
Mas será que Deus realmente está no controle? Mas será que Deus realmente cuida de mim? Você começa a questionar o poder de Deus e até a existência dele. Fé é crer mesmo sem ver. Fé é crer na bonança mesmo que tudo pareça contrário. Fé é crer na provisão mesmo que a sua conta bancária diga ao contrário. Fé é crer na cura mesmo que o laudo médico diga ao contrário. Fé é crer no milagre mesmo que todas as circunstâncias apontem para o não de Deus. Fé é crer que mesmo que as respostas de Deus forem negativas, Ele continua sendo bom, Ele continua sendo Deus, Ele continua sendo fiel. Fé é crer não somente quando tudo está favorável, mas quando tudo parecer desfavorável, é crer que a vontade dEle é boa, é perfeita e agradável. E alguma hora isso nós veremos. Fé é continuar se movendo. Fé é continuar vivendo, tendo atitudes positivas, mesmo quando você não tem vontade para nada. Fé é você se levantar da sua cama, mesmo quando você quer se render àquela tristeza. Fé é continuar se movendo no seu propósito, independente das circunstâncias. Independente dos ventos contrários. Eu vou continuar fazendo aquilo que eu nasci para fazer. Não importa se vem o vento, se vem o furacão, se vem o tsunami. Eu sei qual é o meu propósito aqui na terra. Então eu vou continuar fazendo. Porque se Deus falou, se Deus prometeu paz, Ele vai me dar. Ele vai me dar. Hebreus capítulo 11, versículo 6 diz que sem fé é impossível agradar a Deus, porque é necessário que aquele que se aproxima de Deus creia que Ele existe e que Ele é galardoador dos que o buscam. Se nós não tivermos fé, nós não temos mais nada. Porque se a fé é acreditar que Deus existe, a fé também é acreditar que Ele é o meu galardoador, que é Ele quem me recompensa, que é Ele quem me consola, que é Ele quem faz a alegria vir pela manhã. Fé. Precisamos ser cheios de fé. Mesmo que tudo ao seu redor aponte o contrário, Deus existe. Deus está no controle, Deus continua sendo bom, Deus continua sendo fiel. Se você quer ter paz em meio à aflição, acredite, alimente a sua fé, alimente a sua fé, que nada sai do controle dele. Muitas vezes sai do nosso controle, mas jamais do controle de Deus. Segundo, o amando. No versículos lá em 1 João capítulo 5, no versículo 1, diz que todo aquele que ama. Nisto conhecemos que amamos os filhos de Deus, quando amamos a Deus. Se nós temos fé em Deus, se nós cremos que Ele existe, se nós cremos no seu poder, é impossível não amá-lo. É impossível não reconhecer o quanto Ele é bom, o quanto Ele é doce, o quanto Ele é Deus. Deus é amor. E amar significa permanecer nele, permanecer na presença dele, congregarmos, lermos a palavra de Deus, como Israel falou aqui, meditar na palavra dele de dia e de noite. O apóstolo Edmilson nos falou um pensamento que é tão real esses dias. Tem gente que acha chato passar 2 horas por semana na igreja. O que é que essa pessoa vai fazer no céu? Se lá é tudo que nós vamos fazer, é adorar a Deus, é estar na presença dele, não faz sentido. Se você acha chato,
né? Espero que não, se você está aqui, eu creio que você não ache. Mas se você acha tedioso, se você acha, ai meu Deus, mais um sábado, mais um domingo, o que é que você vai fazer no céu? Se nós falamos que o amamos, nós precisamos ter prazer nas coisas dele. Quando Jesus foi questionar a Pedro, o que ele falou? Pedro, tu me amas? Claro, Senhor, o Senhor sabe o quanto eu te amo. Então Pedro, vai e apacenta as minhas ovelhas. Pedro, tu me amas? Então apacente as minhas ovelhas. Como é que nós demonstramos amor a Deus? Quando nós cuidamos daquilo que é dele. Nós podemos demonstrar o nosso amor a Deus quando nos preocupamos com aquilo que é do reino dele. Quando o amor que nós temos por Deus é egoísta, nós só pensamos naquilo que ele pode nos oferecer. Quando nós amamos realmente, nós pensamos no que eu posso oferecer para Deus, o que eu posso entregar para ele. O nosso tempo é aquilo que nós temos de mais precioso. Cada dia mais nós entendemos isso, que o tempo aqui nessa terra, ele passa muito rápido. Desde que eu conheço o Aldo, ele fala isso para mim. Nós não temos muito tempo, então nós precisamos viver intensamente. Eu falo, mas gente, a gente tem muito tempo sim. Só que conforme nós vamos vivendo, conforme nós vamos amadurecendo, né, esse pensamento é de adolescente, né, eu tenho todo o tempo do mundo. Conforme nós vamos passando pela vida, nós entendemos que realmente o nosso tempo aqui nessa terra, ele é curto. Então nós precisamos viver intensamente, de maneira que Deus olhe para nós e possa dizer, esta pessoa me ama. Que o mundo olhe para nós, fulana ama muito a Deus. Até de maneira irônica, pode ser. Nossa, só passa o tempo na igreja, só pensa nas coisas de Deus, só fala de Jesus. Pode falar sim. O que importa é como o Senhor tem te visto. Como Ele tem te recebido. Se você ama a Deus, não é simplesmente cantar canções que falem eu te amo, eu te amo, eu te amo, mas é termos atitudes de demonstração deste amor. E uma das séries que o pastor Aldo ministrou, ele falou que a linguagem de amor de Jesus é cuidado pelas suas ovelhas. Então, como é a forma que Jesus se sente amado? Quando nós cuidamos daqueles que são dele, quando nós cuidamos do reino dele. Se estamos nele, nós vencemos o mundo. Se estamos nele, nós amamos a ele. Se estamos nele, cuidamos daquilo que ele se preocupa. E terceiro, João capítulo 14, versículo 15. Que é essa canção que nós cantamos no início dessa palavra. João 14, 15. Se me amais, guardai os meus mandamentos. No versículo 21 desse mesmo capítulo diz, João 14, 21. Aquele que tem os meus mandamentos e os guarda, esse é o que me ama. E aquele que me ama será amado de meu Pai, e eu o amarei e me manifestarei a ele. Quem crê em Deus entende que obedecer os seus mandamentos não é um fardo pesado, pois os benefícios práticos dessa obediência e de todas as leis contribuem totalmente para o proveito, para a realização humana daqueles que aprendem a sua aplicação para a vida. Eu fico olhando hoje, né, quando a gente é só filho, nós temos um prisma da vida. Mas quando nós passamos a ser pais, a gente passa a ter outro prisma. Por exemplo, se meu filho está brincando de pular dali do sofá, eu falo, cuidado, você pode se machucar se você pular daí. O que ele pensa? Ai, minha mãe não quer que eu me divirta. Ai, eu estava só me divertindo, o que tem? Carpe diem, aproveitando o dia. Mas o adulto que olha aquela situação fala, não, é proteção.
atenção, é zelo, é cuidado, para que não haja ferida. E nós, quando somos cristãos imaturos, olhamos também para a palavra de Deus como punição. Como, meu Deus, que vida chata que tem que se viver aqui na terra. Mas quando nós somos maduros, nós olhamos como proteção. Se eu guardo os mandamentos, eu fico protegido. Mesmo em meio às aflições, eu fico sendo cuidado por Deus. Porque a minha parte eu estou fazendo, cabe a Deus fazer a dele. Quando Noé obedeceu ao comando de Deus, ao olhar de todo mundo, ele era muito louco. Ele era pirado, o velho ficou doido. Está fazendo um barco gigantesco. Mas ele obedeceu ao mandamento. E o que aconteceu? Ele e a casa dele ficaram protegidos por causa daquela obediência. Quando Deus falou para Abraão, pega as suas coisas e sai daí. Vai para uma terra que eu vou te mostrar. Não sei onde é ainda, mas vai. O que Abraão fez? Obedeceu. E a descendência dele é poderosa na terra até hoje. No momento da obediência, parece que não faz sentido. No momento da privação, parece que você está perdendo. Mas creia que Deus é fiel, creia na palavra dele. Uma das maneiras como as pessoas que não são cristãs, pessoas que são do mundo, mais ficam chocadas, escandalizadas, é como nós cristãos entregamos as nossas finanças no altar. 10% daquilo que você conquistou, do seu suor, você vai dar para pastor? Se você nunca ouviu isso, você está vivendo errado. Gente, imagina eu, filha de pastor, na escola era só isso que eu ouvia, né? Tipo, às vezes quando eu ia comprar lanche com moeda, assaltou o gasofilácio. Assaltou o gasofilácio. Gente do céu, era cada piada que na época eu ficava, meu Deus, que raiva. Mas hoje em dia, então se você nunca ouviu essa piada, como diz o pastor Aldo, volte 10 casas. Porém, nós que acreditamos e vivemos e desfrutamos, quantos testemunhos nós já podemos dar, porque nós resolvemos consagrar as nossas finanças no altar. Provérbios 3:9 diz: honre ao Senhor com os teus bens e com a primeira parte de todos os teus ganhos. E aí o que vai acontecer? Os seus celeiros se encherão e transbordarão de vinhos lagares. A segunda parte é linda. Meu Deus, eu vou ter provisão, vou ter abundância. Mas para acontecer a segunda parte, eu preciso fazer as honras. Eu preciso honrar a Deus com as minhas finanças para eu poder desfrutar. Os mandamentos não são para a nossa punição, mas sim para a nossa proteção. Mike Murdock tem uma frase que ele diz: a parte da Bíblia que funciona para você é aquela parte que você acredita. A parte da Bíblia que funciona para você é a parte que você acredita. E eu vou além. A parte que você acredita é aquela que você pratica. Porque não adianta você falar que acredita, sim, eu creio em ti, se você não praticar. Quando nós acreditamos, as nossas atitudes, elas são alinhadas com aquilo, com a nossa fé. Mesmo em meio à perseguição, se nós temos fé nele, se nós amamos a ele, se nós guardamos os mandamentos que ele nos ordenou, existe uma paz que somente Cristo pode nos dar. Existe essa paz. Tende bom ânimo, ele venceu. Se você tiver fé, você também vai vencer. Tende bom ânimo, ele venceu. Se você o amar, você também vai vencer, amém? Tende bom ânimo, ele venceu.
se você guardar os mandamentos que Ele te ordenou, você também vai vencer. E lembrando que a vitória pode não ser a que você esperava. Porque quando nós oramos, quando nós pedimos a Deus, nós só queremos uma coisa, um milagre. Queremos aquilo que a nossa oração está dizendo, que ela aconteça, que ela se concretize. Existem muitas aflições, muitas dificuldades, muita angústia que nós já passamos e que nós vamos passar. Seria muito melhor eu poder dizer para você que todo mundo aqui estaria isento, mas não é verdade. Nós não estamos isentos de aflições, mas mesmo em meio a elas nós podemos ter paz, a mesma paz que Jesus sentia. Uma das aflições que eu passei como pessoa, como mulher, foi em 2017, quando o Levi fez 1 ano. Eu falei pro Aldo, vamos embora pro segundo filho, que a gente quer ter seguidinho para sofrer tudo junto. Mal sabia eu que até hoje eu não durmo direito, mas beleza. 5 anos depois. Mas eu falei, vamos ter logo seguido pra gente já não dormir, vamos tudo de uma vez. Então tá, com 1 ano eu liberei a fábrica, parei de tomar remédio. E aí, com 3 meses que eu parei de tomar remédio, eu já engravidei. E foi uma alegria gigantesca, né? Aquele momento que você faz o teste de farmácia, no primeiro filho você faz o teste e fica, não, acho que não. Aí do Levi eu fiz um teste, não contei pro Aldo, fui na farmácia correndo, sem ele ver, ele estava dentro do escritório. Comprei mais 2 testes, fiz, deu positivo, falei, é festa. Só que não, eu fiquei, meu Deus, desesperado, porque eu tinha só 1 ano de casado. Não era hora, Senhor. Mas fiz o exame de sangue, deu positivo. Eu falei, eu acho que eu tô mesmo. Aí fiz o ultrassom, realmente estou grávida. Aí que eu comecei a contar para as pessoas. Mas no segundo filho, deu um risquinho fraquinho, lá você já estou grávida. E aí foi uma festa, né? O Levi tinha 1 ano e pouquinho, tem gente que fala, você é doido, tem gente que fala, uhul! Mas nós estávamos muito felizes, muito contentes. E quando a gente foi fazer o primeiro ultrassom, estava lá, você está de 6 semanas, bem recente a sua gestação, porque eu ficava cuidando cada dia, né, da menstruação, então foi bem em cima assim eu descobri. E aí, passaram-se 2 dias desse primeiro ultrassom, numa quinta-feira, eu acordei, fui fazer xixi e saiu sangue. Meu Deus, naquela hora, meu coração já se angustiou. Falei, não é normal. Só que você já vai pro Google, né? Gravidez, sangramento na gestação. Pode acontecer no momento da anidação, que é quando o óvulo se instala lá no útero, uma linguagem bem, né, enfermeira aqui, não vou olhar para ela não... se instala no útero, e aí pode acontecer um pequeno sangramento. Daí eu já falei, ufa. Aí eu fui fazer o ultrassom no mesmo dia, e a médica falou, olha, o bebê está aqui. Aí eu falei, ai, graças a Deus. Já me deu um alívio, mas você precisa repousar, você precisa tomar uma medicação para não acontecer nada de pior. E aí, eu fui para casa, tranquilo, repousar com uma criança de 1 ano, mas beleza. Aí, no dia seguinte, acordei com mais sangramento. Ali meu coração já falou, não é normal, não é normal. E naquele dia seguinte, o pastor Aldo ia fazer uma viagem de 10 dias na África, acho que em Gana. E aí eu falei, meu Deus, eu vou passar por essa situação sozinha. E a gente ali junto, ele falou assim, você está preparado caso esse bebê não viva? Aí eu já, você não tem fé? Por que você está falando uma coisa dessa, meu Deus? Mas ele já estava preparando o coração, já estava preparando meu coração. Aí eu falei, meu Deus do céu, não acredito que eu vou passar por isso aqui sozinha. Aí fui para casa da minha mãe, para ela cuidar do Levi, eu fiquei lá de repouso. E aí passou, então na quinta-feira começou o sangramento, no sábado eu fui fazer outro ultrassom, mas eu estava com muito sangramento, assim, muito,
Mas ainda fez, o ultrassom ainda aparecia o bebê. Aí você já dá aquela esperança, ufa, pelo menos ainda está aqui, ainda dá para se reverter. E eu orava, eu pedia a Deus. Durante o momento que eu mais chorava era dentro do chuveiro. Acho que ninguém me via, a lágrima misturava com água. E aí eu falava, Deus, eu não quero passar por isso. E eu já sabia, eu falava, Deus, eu sei que isso vai ser um testemunho para eu ajudar outras pessoas, mas eu não quero passar por esse testemunho, eu posso ajudar de outra forma. Vamos fazer o testemunho de que esse bebê vai viver e eu vou poder testemunhar que foi o Senhor quem fez. Eu tentando negociar com Deus a vontade dEle. E aí, continuei com sangramento. Na terça-feira, fui fazer outro ultrassom. E peguei um médico que acho que ele tinha, sei lá, o bom humor dele. Ele tinha esquecido lá na faculdade, eu acho. Que a hora que eu deitei, ele olhou. Quem disse que você está grávida? Meu Deus. Não, aqui dentro não tem nenhum bebê. E aí começou a escorrer uma lágrima assim, eu respirando fundo. Eu e minha mãe na sala, o Aldo lá do outro lado do mundo. E ele falou assim ainda, esse chorinho aqui eu ouço toda semana, é muito normal acontecer. Eu falei, gente, não é possível. Eu acho que ainda bem que o Aldo não estava ali, porque não ia dar bom. Não ia. Eu só contei para ele depois de muito tempo essa situação, senão ele ia querer. Onde foi? Eu falei, não, foi lá numa clínica. Mas ele foi assim, bem frio. Aí eu falei... Aí aquilo lá já tomou assim, eu só consegui escorrer uma lágrimazinha quando eu entrei dentro do carro aí que eu chorei realmente pela perda. E eu fiquei com o coração muito pesado, muito angustiado. E aí eu lembro que a minha avó me mandou uma mensagem, a pastora Neuza, intercessora, e ela me mandou uma mensagem toda linda, falando, Deus está cuidando de você, você é princesa do Senhor. Falou um textão lá, gente, só que vi uma frase ali que eu falei... Não murmure, seja grata. Eu falei, não murmure por dentro, né? Porque para ela eu fiquei claro. Não murmure, eu tenho todo o direito de reclamar. Eu estou passando por um sofrimento, eu estou passando por um momento de dor. Eu não posso reclamar. E aí, fiquei com aquela mensagem. Só que nessa mensagem, ela colocou um versículo. Acho que é Jó capítulo 1, versículo 10. Tenta ver para mim aí, Lud. Ela colocou um versículo, só a referência. Eu falei, vou abrir, né? Vou abrir para ver o que está lá. Olha lá. Porventura tu não cercaste de Sebe, a ele, Sebe, meu Deus, que versão é essa, né? E a sua casa e a tudo quanto tem, a obra de suas mãos a abençoaste. E o gado se tem aumentado na terra, no próximo versículo. Mas estende a tua mão e toca-lhe em tudo quanto tem, e verás se não blasfema contra a sua face. O que isso aqui é? Satanás falou para Deus, olha, é claro que Jó te adora, é claro que Jó te ama. Você abençoou a vida dele. Olha tudo que Jó tem, é óbvio que ele te ama. Mas se você tocar na vida dele, se você tirar aquilo que ele tem mais precioso, se você tocar na família dele, você acha que ele não vai blasfemar contra você? A hora que eu li aqueles versículos, foi uma pontada, assim, foi uma virada de chave. Porque eu falei, realmente, será que eu só posso adorar a Deus? Será que eu só tenho forças para adorar a Deus quando está tudo bem? Quando minha vida está maravilhosa, meu casamento está lindo, eu tenho um filho saudável, quando eu tenho tudo de provisão de Deus, mas quando Deus toca, eu começo a reclamar, eu começo a murmurar. A partir dali, a minha postura virou. Mesmo em meio à dor, Senhor, eu vou te adorar. Mesmo em meio à dor, mesmo em meio ao sofrimento, Tu és digno. Eu não vou parar de dizer que eu te amo. Eu não vou parar de agradecer aos teus benefícios. E ao invés de olhar para aquilo que eu tinha perdido, eu comecei a colocar os meus olhos naquilo que eu tinha. Porque quando nós perdemos, nós temos sim o direito de chorarmos, temos sim o direito de vivermos o luto, de vivermos aquela tristeza, mas tem que cessar
e não pode haver questionamento. É fácil nós adorarmos quando nós temos tudo, quando tudo ao nosso redor está caminhando em perfeito alinhamento. Mas quando alguma coisa saiu do nosso planejado, é aí que nós precisamos adorar e engrandecer mais a Deus. Entendendo que mesmo que a vontade seja contrária àquilo que nós estamos vivendo, que não esteja sendo prazeroso, que esteja doendo, que nós estejamos vivendo a aflição, nós entendemos que a vontade dele é boa, é perfeita e agradável, e eu não vou questionar. Eu vou continuar vivendo o meu propósito. Eu vou continuar vivendo aquilo que eu fui chamado para fazer. Eu perdi o bebê, a confirmação, uma semana antes da conferência relevante. Era um momento que nós estávamos mais focados em trabalho. Precisávamos fazer tudo acontecer. Enxugar as lágrimas e vou continuar vivendo o meu propósito. Com paz que Ele nos dá, com a paz que Ele sentiu. Depois de um mês, no próximo ciclo, eu já engravidei novamente. Já engravidei e a Beatriz Aurora está aí, 2 anos e 5 meses. Deus é bom, mas mesmo que Ele não tivesse feito tão imediatamente, Ele continuaria sendo bom. Eu continuei vivendo o meu propósito. É fácil? Não é fácil. E claro, essa minha dor, ela é muito pequena perto de muitas outras dores que nós temos vivido nos dias de hoje. Mas continue vivendo no seu propósito. Continue tendo fé que Deus é fiel. Continue amando a Ele acima de todas as coisas. Continue obedecendo os seus mandamentos. E mesmo em meio às aflições, você terá paz. Você terá paz que o mundo não vai entender. Que o mundo vai questionar. Era para estar desesperado. Era para estar angustiado. Mas somente você vai entender porque essa paz existe, porque nós entendemos que nada saiu do controle de Deus, que tudo é conforme aquilo que Ele desejou. Amém? Queria te convidar a se colocar em pé. E nós temos sim que apresentar as nossas angústias, as nossas tristezas no altar do Senhor, não com murmuração. Não com murmuração, para podermos tirarmos aquilo do nosso coração sem questionamento e começarmos a olhar ao nosso redor com gratidão por tudo aquilo que Ele fez, que Ele faz e que Ele ainda fará. Eu não sei se você está no meio de uma angústia, de uma aflição, mas eu sei que Deus, Ele é poderoso para fazer infinitamente mais. Mesmo que todas as situações demonstrem o contrário, creia que Ele vai fazer o milagre.